Evangelho segundo Jesus de John MacArthur, capítulo 8. Ele condena um coração endurecido. Os que se opõem à salvação pelo senhorio admitem que uma das razões pelas quais excluem a obediência do seu conceito de fé salvadora é para que haja espaço no reino para crentes professos cujas vidas estão cheias de pecado. Se tão somente pessoas consagradas são salvas, onde ficam os crentes carnais? Argumenta um dos principais advogados do movimento anti-senhorio. Esse esforço para acomodar os assim chamados crentes carnais tem levado alguns mestres contemporâneos a definir os termos da salvação de forma tão frouxa que, na verdade, qualquer profissão de fé em Cristo é considerada genuína. Nota de rodapé. As palavras de Paulo aos Coríntios: não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Foram escritas para estabelecer uma classe especial de cristãos. Estas não eram pessoas que viviam em obstinada desobediência. E Paulo não sugere que carnalidade e rebeldia fossem uma constante em suas vidas. Na verdade, a respeito dessas mesmas pessoas ele disse: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, pelo fato de haverem desviado seus olhos de Cristo e criado ídolos religiosos, estavam comportando-se de maneira carnal. Observe as palavras de Paulo se referir ao que cometeu incesto, no capítulo 5. Paulo fala dos que se dizem irmãos. Paulo não diz que quem cometeu tal pecado não era crente, mas por causa da hediondez daquele pecado, não podia afirmar que era um irmão. Nota de rodapé. Num comentário contrastantemente positivo da obra de Rhodes, Whitmer ressaltou a falha de Rhodes em reconhecer a profissão de fé que a profissão de fé pode ser menos do que a fé salvadora. Qualquer um que diga que aceitou a Cristo é entusiasticamente recebido como crente, mesmo que mais tarde a sua suposta fé ceda lugar a uma vida cheia de desobediência, de persistente desobediência, pecado grosseiro ou incredulidade hostil. Um escritor anti-senhorio deixou perfeitamente bem o absurdo do seu ponto de vista. É possível, até mesmo provável, que quando um crente afastado da comunhão passa a aceitar determinadas filosofias, se ele for um pensador lógico, tornar-se algo crente incrédulo. Mesmo assim, os crentes que se tornam agnósticos continuam salvos, continuam nascidos de novo. Você pode até mesmo tornar-se ateísta, mas se você um dia aceitou Cristo como Salvador, você não tem como perder a salvação, ainda que negue a Deus. Esta é uma mentira condenatória ao inferno. Ninguém que nega a Deus deve ser enganado a pensar que, porque um dia professou a fé em Jesus, está seguro eternamente. Mateus 10:33. Mas aquele que me negar, também eu o negarei. E 2 Timóteo 12:12. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Defendo a verdade bíblica de que a salvação é eterna. Os crentes de hoje denominam esta doutrina de segurança eterna. Talvez o nome conferido pelos puritanos seja mais próprio. Falavam da perseverança dos santos. O fato é que Deus não garante segurança alguma a quem simplesmente diga que aceitou a Cristo. Antes, aqueles que têm fé genuína provarão que a sua salvação está assegurada por perseverarem até o fim no caminho da justiça. A. W. Pink, escrevendo sobre este assunto, diz que Deus não os trata, dos crentes, como se fossem autômatos irresponsáveis, mas como agentes morais. Assim como a vida natural é mantida pelo uso dos meios apropriados e por se evitar aquilo que é prejudicial, assim também ocorre com a manutenção e preservação da vida espiritual. Deus preserva o seu povo neste mundo por meio da perseverança deles. Os verdadeiros crentes irão perseverar. Se uma pessoa se volta contra Cristo, isso é prova de que essa pessoa jamais foi salva. Como escreveu o apóstolo João, que eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifestado que nenhum deles é dos nossos. Não importa quão convincente seja o testemunho de uma pessoa, se ela vier a apostatar, terá demonstrado irrefutavelmente que nunca foi salva. Nota de rodapé. Rhodes escreve que é largamente aceita na cristandade moderna a ideia de que a fé genuína de um crente não fenece.
Mas esta afirmação não pode ser sustentada pelo Novo Testamento. Baseando-se em 2 Timóteo 2, 17 a 18, que ele chama de passagem fundamental sobre a deficiência da fé humana, Rhodes afirma que as Escrituras ensinam que os crentes verdadeiros também podem cair em apostasia. O apóstolo Paulo, todavia, não afirmou que aqueles cuja fé fora subvertida fossem crentes verdadeiros. O fato de se terem envenenado com as heresias gnósticas de Himeneu, cuja fé também naufragou, prova que não eram nascidos de novo. Seja que tipo de fé tinham, não passava de fé humana, segundo a expressão de Rhodes, mas essa não é a fé salvadora. O versículo seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sustenta a verdade de que a fé salvadora, que é gerada por Deus, não fenece. Nem sempre podemos saber quem tem uma fé genuína e quem tem apenas uma imitação de fé, mas o Senhor o sabe. Judas é o exemplo principal de um crente professo que caiu em total apostasia. Ele seguiu Jesus durante 3 anos com os demais discípulos. Ele parecia ser um deles. Possivelmente, ele mesmo pensava que era um crente, pelo menos no início. É duvidoso que se tenha unido ao grupo de Jesus com a intenção de traí-lo. Em algum ponto ao longo da jornada, ele se tornou avarento, mas dificilmente teria sido essa sua motivação inicial. Jesus e os discípulos nunca tiveram coisas de valor material. De início, Judas parece ter compartilhado da esperança do reino de Cristo, e é provável que tenha crido que Jesus era o Messias. Afinal de contas, ele também havia deixado tudo para seguir ao Senhor. Segundo a terminologia moderna, ele tinha aceitado a Jesus. Durante 3 anos, dia após dia, Judas ocupou-se com Jesus Cristo. Ele viu os milagres do Senhor, ouviu as palavras dele e até participou no seu ministério. Nesse tempo todo, ninguém questionou a sua fé. Ele gozava do mesmo status que tinham os demais discípulos. A não ser o próprio Senhor, que conhecia os pensamentos do coração de Judas, ninguém jamais suspeitou que ele fosse trair Jesus. Apesar disso, enquanto os outros tornavam-se apóstolos, Judas foi silenciosamente se tornando numa ferramenta astuta e vil de Satanás. Por melhor que parecesse o seu caráter, no princípio, a sua fé não era verdadeira. Ele era irregenerado e seu coração foi se tornando gradativamente mais endurecido, até que se tornou o homem traiçoeiro que vendeu o Salvador, por um punhado de moedas. No final, estava de tal modo preparado por obedecer às ordens de Satanás que chegou a ser possuído por este. Judas era tão hipócrita que permaneceu no círculo íntimo de Jesus até o último instante. Na noite em que traiu ao Senhor da Glória, ele esteve lá, no cenáculo, sentado bem próximo a Jesus. Deixou até mesmo que o Senhor lhe lavasse os pés. E isso depois de haver feito a barganha em que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sempre soube de tudo. Em João 13,18 ele disse: conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Por que o Senhor escolheu Judas? Para que se cumprisse a Escritura. Jesus estava citando o Salmo 41:9. Outro salmo profético a respeito de Judas é o 55, de 12 a 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta, se eu fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu último amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Eis um retrato perfeito de Judas. Ele estava tão perto do Salvador quanto alguém poderia estar, mas tão longe da salvação quanto é possível estar. Ter-lhes-ia sido melhor não haver nascido. Judas e sua vida de traição permanecem como alerta solene àqueles que negligentemente professam fé em Jesus. Aprendemos com ele que estar perto de Jesus não é o suficiente. É possível aceitar Jesus e mesmo assim não ser salvo. A pessoa que aceita, mas não de todo o coração, arrisca-se à perdição e maldição eternas. Judas é o exemplo de alguém que tinha uma atitude amigável para com Jesus, mas que ainda assim voltou-se contra ele, acabando por condenar-se a si mesmo. Um dentre vós me trairá. Não foi a vontade de Deus, dissociada da escolha pessoal de Judas, que ele traísse a Cristo. A cada oportunidade, Jesus alertou e incitou o arrependimento e a salvação, mas Judas sempre lhe deu as costas.
Judas ouviu o evangelho do próprio Jesus, mas, ainda assim, recusou-se a abandonar o pecado e o egoísmo. As palavras de Jesus, em João 13, representam o seu apelo final e amorável a esse homem. Todavia, no final das contas, o apelo misericordioso do Senhor resultou em uma condenação para Judas, devido à dureza de seu coração. João 13, 21 descreve um momento dramático durante a última ceia. Na noite em que foi traído o Senhor, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que nenhum dentre vós me trairá. Imagine o quanto aquele grupo ficou chocado. O que angustiava Jesus? Provavelmente muitas coisas. Pode ser que a sua angústia fosse causada pelo amor não correspondido pela pessoa de Judas, ou por causa da ingratidão daquele coração, ou por causa do seu profundo ódio pelo pecado, sendo que a encarnação de tudo que é pecaminoso estava sentada bem ao seu lado. Talvez sua angústia fosse causada pela fria hipocrisia de Judas e sua traição iminente, ou porque soubesse que Satanás estava a mover-se nele. Judas é a ilustração clássica da miséria do pecado, que o Senhor teria de carregar sobre o seu próprio corpo no dia seguinte. Sem dúvida, todas essas coisas angustiavam-no. Porém, talvez mais do que tudo, Jesus se sentisse angustiado por saber que a decisão que Judas estava para tomar, ou já tomara, iria condená-lo ao tormento eterno. Judas, um dos próprios discípulos de Jesus, nunca fora realmente salvo e estava para perder-se eternamente. Os corações dos discípulos devem ter se acelerado quando Jesus disse que um deles haveria de traí-lo. Eles não sabiam a quem ele se referia. Mateus 26, 22 diz que todos se perguntaram: porventura sou eu, Senhor? Até mesmo Judas, sempre ensinando, disse: acaso sou eu, mestre? A resposta de Jesus: tu o disseste. Demonstrou-lhe que o Senhor conhecia o seu coração. Senhor, quem é? É interessante notar que os discípulos estavam perplexos. Ao que tudo indica, Jesus tratava Judas da mesma forma que os demais discípulos. Por 3 anos o Senhor foi gentil, amoroso e generoso para com Judas, exatamente como o foi com os outros 11. Se houve alguma censura à incredulidade de Judas, isso aconteceu em particular e pessoalmente. Em público, Judas foi tratado como membro do grupo. Todos os discípulos teriam percebido caso Jesus o tivesse tratado diferentemente. Se Judas fosse reconhecido como a ovelha negra do grupo, com certeza alguém teria sugerido que ele seria o traidor, mas ninguém o fez. De fato, Judas era o tesoureiro do grupo. Os discípulos confiavam nele. Veja a diferença entre o ódio que Judas alimentava contra Jesus e o amor que João lhe tinha. João reclinou-se à mesa perto de Jesus. Esta era a postura normal no banquete. A mesa era uma plataforma baixa e todos os convidados reclinavam-se ao chão, descansando sobre os cotovelos usando a mão direita para comer. João, reclinando à direita de Jesus, ficou com a cabeça ao nível do peito do Senhor. Quando se voltou para falar, a cabeça do Senhor ficou um pouco acima da sua. Por causa do seu grande amor pelo Salvador, João gostava de estar assim, bem perto dele. Pedro acenou a João, dizendo-lhe que perguntasse ao Senhor quem iria traí-lo. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Talvez Pedro e João tenham sido os únicos a ouvir a resposta. O versículo 26 diz: respondeu Jesus, e aquele a quem eu der o pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O convidado de honra. Essa não foi apenas uma resposta à pergunta de João, era mais um apelo amorável para Judas. O pedaço de pão era sem fermento, partido de bolos preparados especialmente para aquela refeição. Durante a festa da Páscoa, colocava-se sobre a mesa uma tigela com ervas amargas, vinagre, sal, tâmaras, figos e passas. Estes ingredientes eram amassados com água até formarem uma pasta, um tipo de molho grosso. O anfitrião mergulhava um pedaço de pão asmo no molho e dava-o ao convidado de honra. Jesus, no gesto de amor, molhou o pão e ofereceu-o a Judas, que estava à sua esquerda, como se Judas fosse o convidado de honra. O Senhor já lhe lavara os pés, agora tratava-o como convidado de honra. Isso deveria ter quebrantado o coração de Judas, mas não foi assim. O coração dele era como um granito, já havia tomado a decisão final. João 13, 27 mostra a natureza sinistra da rejeição final de Judas e, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Uma eternidade inteira aparece neste versículo. Judas havia sido enganado por Satanás, namorando o pecado, enquanto fingia seguir a Jesus. Então Satanás entrou no coração dele, assumindo o controle total.
Naquele momento terrível, a vontade perversa de Judas resistiu à última oferta de Jesus. O dia da salvação se expirou. Condenado ao inferno por sua própria escolha, a sua perdição estava selada. Faze-o depressa. Agora, Jesus nada mais queria com Judas. Tudo o que desejava é que ele saísse do cenáculo. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas confirmara sua incredulidade. Jesus nada mais tinha a dizer-lhe. O traidor estava se intrometendo no tempo em que Jesus queria passar a sós com os seus discípulos. Dizem as Escrituras que nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Jesus era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordena que desse alguma coisa aos pobres. Nenhum deles, exceto provavelmente Pedro e João, sabia ainda que Judas seria o traidor. Seu testemunho fora tão convincente, sua hipocrisia tão sagaz, que nenhum deles percebeu que ele seria capaz de uma tal traição. Todavia, ele estava possuído pelo próprio Satanás. Como as aparências podem enganar? Quão enganadora é uma profissão de fé feita por uma pessoa carnal. À noite. E Judas saiu. Era noite. Começava também a noite eterna para sua alma. Judas, que participou dos maiores privilégios espirituais jamais concedidos ao homem, desperdiçou essa oportunidade maravilhosa só para atender a sua paixão ilícita. Por quê? Porque a sua fé jamais foi genuína. No início ele havia reagido a Cristo, mas nunca de todo o coração. Sua vida, vivida à luz brilhante da presença de Jesus, terminou em noite de desespero. Essa possibilidade aterrorizante existe para toda pessoa que vai a Cristo sem um coração completamente submisso. O beijo da morte. É de uma ironia amarga o fato de que o último contato de Judas com Jesus tenha sido por um beijo, o beijo da morte. Não de Jesus, mas de Judas. Aconteceu ainda naquela mesma noite, no jardim onde o Senhor foi orar. Esse beijo foi o sinal combinado que Judas tinha concordado para identificar Jesus. O beijo fazia parte dos costumes no tempo de Jesus. Os escravos beijavam os pés dos seus senhores. Os que buscavam o perdão de um rei irado beijavam-lhe também os pés, implorando por misericórdia. Expressava-se grande reverência ao beijar a orla de uma veste. Os alunos beijavam a mão do mestre em sinal de respeito, mas o sinal de grande afinidade, amor e intimidade era o abraço acompanhado de um beijo na face. Tal gesto era reservado aos amigos realmente mais chegados. O beijo de Judas foi um ato vil. Ele poderia ter beijado a mão do Senhor ou a orla do seu vestido. Todavia, preferiu aparentar afeto por Jesus. Dessa forma, não só deu sinal aos seus conspiradores, mas também fez da sua atitude algo ainda mais repugnante. Talvez tenha pensado que ainda podia enganar a Cristo aos discípulos, mas Lucas 22:48 registra que Jesus disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Mesmo tais palavras não puderam deter sua loucura. Marcos 14:45 afirma que Jesus disse apenas: Mestre, e o beijou. O Senhor Jesus teve de suportar esse beijo desprezível. Sua palavra final, registrada em Mateus 26:50, foi: Amigo, para que vieste? A palavra grega trazida por amigo neste versículo é etairos, que significa literalmente camarada ou companheiro. Jesus, a esta altura, não o considerava um amigo. Este nome ele reserva para os que lhe prestam obediência. Estas foram as palavras de despedida de Jesus para o filho da perdição. Judas deve até hoje ouvi-las soando aos seus ouvidos, irá ouvi-las por toda a eternidade. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Para que vieste? Todos o abandonaram e fugiram. O comportamento dos demais discípulos levanta a questão de como diferiam de Judas. Mateus 26:56 diz que os discípulos todos deixando-o fugiram. Jesus já havia predito isto. Esta noite todos vós os escandalizareis comigo. Eles abandonaram Jesus. Pedro chegou mesmo a negar a Cristo 3 vezes, ratificando-o com pragas. Em que isso tudo diferiu da traição de Judas? Para começar, a motivação era diferente. Os discípulos fugiram de medo, sob pressão do momento. A traição de Judas foi um ato premeditado. Os discípulos fracassaram diante de uma grande provação. O ato de traição de Judas foi algo que ele buscou, foi produto de um coração cobiçoso. Posteriormente, os discípulos abandonaram o seu pecado e receberam humildemente o perdão de Jesus. Judas firmou-se no ódio e incredulidade, chegando mesmo a confirmar sua atitude através do suicídio.
A negação de Cristo por parte dos discípulos constituiu-se numa falha de um comportamento normalmente fiel. O pecado de Judas revelou uma alma completamente depravada. A marca de um verdadeiro discípulo não está em que ele nunca peca, e sim que, quando peca, ele sempre retorna ao Senhor a fim de receber perdão e purificação. Diferentemente de um discípulo falso, o verdadeiro discípulo nunca se afastará completamente. É possível que volte à sua antiga vida por algum tempo, mas será sempre atraído outra vez para o Mestre. Quando Jesus confronta esse discípulo, ele volta a viver uma vida de serviço para o Salvador. As marcas de um falso discípulo. Judas é uma ilustração do falso discípulo. Observe com cuidado as características da sua hipocrisia. Primeiro, ele amava o lucro temporal mais do que as riquezas eternas. Queria glória, sucesso e tesouros deste mundo. Talvez ele se tenha desapontado porque Jesus não preencheu todas as suas expectativas como Messias. Poderá ter colocado no seu coração a esperança de ocupar uma posição elevada no reino terrestre de Cristo. Um traço típico dos falsos discípulos é que seguem a Jesus para alcançar seus desejos pessoais. Porém, quando, em vez de concessões, ele faz exigências, eles o abandonam. Tais pessoas revelam que, desde o início, nunca tiveram uma fé genuína. São como a mente que nasce em solo rochoso, cresce bem por um tempo, mas quando vem o sol, seca e morre. Seguem a Cristo por uma temporada, mas, por fim, o trocam por dinheiro, prestígio, poder ou aspirações egoístas. Em segundo lugar, Judas era mestre do engano. Sua exibição de fé não passava de uma máscara. Os falsos discípulos são mestres em enganar sutilmente, são peritos em tapear os outros. Eles fingem amar ao Senhor, mas os seus beijos são beijos de traição. Por fim, Judas e todos os falsos discípulos ensinam o seu cristianismo por causa dos lucros que dele obtêm. Eles se satisfazem com uma consciência aliviada, paz mental, boa reputação e autossatisfação espiritual. Alguns professam a Cristo porque isso ajuda nos negócios, ou porque pensam que isso irá trazer-lhes saúde, riqueza e prosperidade. Porém, são capazes de vender o Salvador, tal qual Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como Judas, eles amam o mundo e amam as trevas. A sua meia-fé invariavelmente se torna dureza de coração e incredulidade. Receio que haja multidões como Judas na igreja contemporânea. Eles têm uma atitude amigável em relação a Jesus. Parecem e falam como discípulos, mas não têm um compromisso com ele e, portanto, são capazes do pior tipo de traição. Por outro lado, um discípulo verdadeiro poderá negar a Cristo, mas nunca se levantará contra ele. Um crente verdadeiro poderá temporariamente ter medo de defender o Senhor, mas nunca o trairá premeditadamente. É inevitável que os discípulos verdadeiros vacilem, mas, quando caem em pecado, eles buscam a purificação em vez de se atolarem no lamaçal. A fé dos verdadeiros discípulos não é frágil nem temporária, é uma entrega dinâmica e sempre crescente ao Salvador.